Boa tarde, pessoal. Eu sou a Líris e hoje eu estou aqui com o Gabriel, fundador da Gestax Inteligência Imobiliária, para falar um pouco da trajetória de empreendedorismo dele. Oi, Gabriel. Olá, tudo bem? E, Gabriel, eu vou fazer algumas perguntinhas para você sobre a nossa entrevista. O que motivou você a se tornar empreendedor? Acredito que foi meio vocação desde muito novo. Eu tinha alguns gostos peculiares, né? Eu gostava de ver no domingo cedinho, 7 horas da manhã, pequenas empresas, grandes negócios. Eu gostava de chegar na escola e trocar adesivo em lapiseira, fazer esse tipo de coisa, sabe? E eu acho que eu tive algumas referências da minha família que empreenderam também. Isso fez com que eu crescesse com isso. Então, desde sempre, eu já sabia que eu queria empreender. Lógico que muito novo eu ainda não sabia o que, mas eu já sabia que eu seria empresário. Assim. Eu tinha isso muito jovem já, eu já tinha isso definido assim, na vida. E nessa jornada, fora a sua família, quem mais te inspirou nessa jornada? Inspiração, tive algumas, né? Eu tenho bom, tirando minha família, que eu tenho tios que empreenderam, algumas pessoas que eu pude crescer vendo isso acontecer, tem alguns empresários também que me inspiraram. Eu tive a oportunidade de trabalhar, principalmente porque eu tive a oportunidade de trabalhar na Associação Comercial e Industrial de Berlândia, que é assim. Então lá eu pude conhecer vários dos principais empresários, tanto da nossa cidade, região, quanto também do país, né? Então, são pessoas como, poxa, o Fábio Perger da Start, Rogério Neri da Integração, Humberto Carneiro da antiga Policard, pude conhecer até o Alar Martins, do Martins, Dilson do Arcon, e vários outros que eu pude participar de reuniões com eles, conversar com eles no dia a dia mesmo. Então, isso consolidou ainda mais. Então, são as referências que eu tenho e que, graças a Deus, por boa questão do destino, eu pude até conviver com elas e aprender mesmo, poder modelar eles, como eles pensavam, agiam e faziam o que eles faziam para ter o sucesso que eles têm. Ótimo. Então, dessas inspirações, como que surgiu a Gestax? A Gestax é fruto de um roadmap, né? Agora que falando em administração de empresas, um planejamento de 5 anos que eu fiz. Eu era sócio, na época que eu decidi, eu era sócio de uma empresa de investimentos, um escritório da XP. Eu fundei essa empresa, se chamava HCIT. Hoje, inclusive, ela ainda vive, ela chama Minas Capital, hoje é um dos maiores escritórios de Minas Gerais, né, da XP Investimentos. Só que lá eu recebi os relatórios econômicos dos principais economistas do país. E eu vi que nós teríamos uma grande evolução do mercado imobiliário. Estou falando antes da pandemia, 2017, 2018. E aí eu decidi vender minha participação nessa empresa para entrar de cara, de cabeça no mercado imobiliário e investir minhas fichas no mercado imobiliário. Para isso eu fiz um planejamento de 5 anos, onde eu teria várias etapas, cumprir até eu chegar na Gestax. Que a Gestax é uma empresa complexa, é uma empresa, é uma prestação de serviço bem peculiar e complexa, no sentido mesmo de responsabilidade e tem muito domínio de muitas coisas ao mesmo tempo, marketing, finanças, mercado, economia, comercial, processos, que é tudo isso que a gente vende, né? Então foi assim que foi feito. Foi aí que eu decidi mesmo para chegar até aqui, né, 5 anos depois, na Gestax. A gente está com 1 ano e meio, mais um pouco de 1 ano e meio de empresa, não chegamos nem a 2 anos de empresa. A gente está falando de uma empresa que já coordena, nós já passamos meio bi em coordenação de patrimônios imobiliários, de ativos imobiliários, né? É muito relevante, não só em Uberlândia, nós estamos hoje em Uberlândia, Tumbiara, Monte Carmelo, Prata, isso dando produtos no interior de São Paulo, Anápolis e em outras regiões também do país. Resultados em 1 ano e meio. Resultados 1 ano e meio. Nesse roadmap, óbvio que tinha etapas. Então, por exemplo, eu estava muito tempo fora de mercado imobiliário específico, então a primeira coisa que eu fiz nesse planejamento foi entrar dentro de uma grande incorporadora. Então, eu atuei durante 1 ano como gerente comercial da Realiza Construtora, no período de reestruturação da empresa. Depois disso, eu vi que para eu entender melhor do mercado, a melhor saída, a melhor decisão seria abrir uma imobiliária. Eu fui abrir uma imobiliária que se chamou Automor, que nós vendíamos imóveis de médio alto padrão.
abri uma outra imobiliária no mesmo período, chamava Y-Imóvel, para vender só imóveis econômicos, na época enquadrava no Casa Verde e Amarela, que é o Minha Casa Minha Vida hoje. Isso tudo para estudar o mercado, para ver como todas as incorporadoras, construtoras, loteadores faziam o que eles faziam, quem estava tendo resultados, valores de metro quadrado, que região que vende mais, que tipologia de produto vende mais, para poder montar Gestax e oferecer essa prestação de serviço. Por isso nós nos denominamos inteligência imobiliária, que é o que a gente vende inteligência imobiliária para as construtoras, loteadores de, enfim, de Goiânia e região. Realmente uma área bem grande de planejamento de obras. E você falou um pouco da sua parte financeira, mas como foi essa parte para você começar a criar Gestax? Principalmente porque a gente está no shopping, no Belândia Shopping, e geralmente para você entrar numa empresa em shoppings é um pouco mais complicado. Como que foi essa parte dessa... Olha, assim como toda empresa, eu demorei, imagina, né? Eu fiz um caminho de 5 anos para abrir a empresa. Então já pressupõe que eu tenho um planejamento da empresa também de longo prazo da mesma maneira. E nós não começamos a empresa aqui. Então aqui foi o segundo passo da empresa, né? E também não vai parar por aqui. Na verdade a gente começou no escritório menor, com um investimento bem menor, com uma equipe menor que nós temos hoje. A gente tem mais de 10 pessoas envolvidas na nossa operação. Então, uma equipe menor. E à medida que a gente foi crescendo enquanto empresa, em clientes e, obviamente, em faturamento, a gente começou a investir mais na empresa. Um desses investimentos foi a vinda para o Goiânia Shopping, tanto em espaço quanto em notoriedade de marca, né? Então, isso fez parte do meu planejamento mesmo. Então, o primeiro passo nesse sentido, assim como a gente começou a sair em outdoor, em revistas, começar a fazer um plano de marketing mais agressivo e com um investimento maior. Mas partindo do princípio, do início, eu costumo dizer assim, que as pessoas ficam sempre muito presas no dinheiro para empreender. Eu vou falar um negócio que soa até meio estranho para quem talvez não tenha experiência com empreendimento, mas o dinheiro não é o mais importante para você empreender. Dinheiro faz diferença nesse momento. Você consegue hoje abrir sem dinheiro. A verdade é essa. Então, hoje você consegue, ou com pouco dinheiro. Vou te dar um exemplo. A imobiliária Alfa Mob, que eu abri antes da Gestax, eu abri com R$7.000. A Gestax, talvez com isso também, para abrir. Obviamente que para você crescer ela, para você expandir, principalmente dependendo do mercado que você está, você tem que ter capital para alavancagem, né? Como a gente fala. Mas você consegue abrir bons negócios com pouco capital de início. Lógico, tem muita inteligência, experiência. Ele não é o primeiro negócio que eu abro. Pelo contrário, eu já tive empresas, já tive agência de comunicação, já tive empresa de gerenciamento de carreira de artistas, já tive empresas de eventos, shows, já tive, como eu disse, escritório de investimentos. Enfim, talvez eu esqueci de alguma empresa que eu tive. Já quebrei mais de uma vez. Então, isso tudo que dá segurança e experiência para você fazer mais com menos. Então, o grande lance de abrir uma empresa se chama viabilidade, né? Que você encontrar um modelo de negócio que seja viável financeiramente e escalável. Entendeu? Isso, além da graduação, que nos dá uma visão teórica disso, mas aí a parte da experiência de mercado em si é fundamental para esse caso, que foi o que eu tive. Eu comecei muito cedo, estou com 36 anos, mas eu comecei a trabalhar com 15, 16, com 21, 22, já estava empreendendo na primeira empresa, entendeu? Então, eu faço isso já há muitos anos, né? E é isso que eu penso com relação à estruturação de empresa, sabe? O capital não é mais importante, apesar de que a gente precisa de um determinado capital para fazer alguma coisa. Mas mais importante que o capital é o que você está vendendo, a forma que você está vendendo e como você estrutura a sua empresa. Entendeu? Capital vem. Até sem capital, se você tiver uma boa ideia estruturada, tem investidor. Se tiver uma boa ideia estruturada, o dinheiro chega. Por isso que eu falo que o dinheiro não é o mais importante no momento de abrir uma empresa. Ele pode ter uma determinada importância depois. Mas no momento de abrir não é o mais importante. Mesmo que você não tenha empresa, mas você tem uma boa ideia, você tem isso muito bem planejado, em todos os sentidos, um planejamento de faturamento, de tudo, de previsões específicas, o dinheiro vem. Você recebe um sócio, o dinheiro existe no mercado. Você tem que saber como pegar ele.
E nessa parte, gerando o dinheiro, seria como foi conquistar os seus primeiros clientes? Da Gestax? Bom, da Gestax, os primeiros sempre são mais difíceis, né? E que é normal, né? Porque ainda mais, a gente está falando aqui de uma prestação de serviço muito específica. E que envolve um nível de... Quando a gente coordena um produto, por exemplo, nós temos um produto que a gente lançou ele no mercado, que o VGB, valor geral de vendas dele, é 180 milhões de reais. Pô, já não é qualquer coisa. Para a gente fechar isso, a pessoa tem que confiar muito, gente, no que a gente tem capacidade de entrega. No começo do Gestax, a Gestax mesmo, a marca, não tinha nome, mas tinha o Gabriel por trás. Então foi muito do meu currículo, foi muito na experiência, no quanto eu já estava no mercado de Uberlândia, já tinha um determinado, já era um pouco conhecido no mercado total de Uberlândia, eu dizer assim, empresarial, e o meu currículo que chamou mais atenção para que eu fechasse os primeiros clientes. O primeiro foi mais difícil, o segundo foi menos difícil que o primeiro, no terceiro já estava sendo indicado. Então a Gestax, é engraçado que ela é uma empresa que eu costumo dizer que eu vendi uma vez só. Depois disso a gente já começou a ser indicado. E hoje a gente começa a poder escolher os projetos que a gente entra. Então até hoje eu não fiz uma divulgação assim, compre nosso serviço, nunca. Nunca. Foi um crescimento bem orgânico assim nesse sentido. Você basicamente conquistou confiança para depois conseguir a sua empresa, para conseguir seus clientes. Exato. Eu tinha essa confiança por toda a minha trajetória, né? Quando eu disse, poxa, eu fui consultor empresarial na Associação Comercial durante quase 5 anos. Eu dei consultoria para mais de 300 empresas aqui. Tive essas empresas que eu citei, que são empresas com sócios relevantes no mercado. Quando eu pego, por exemplo, a empresa de gerenciamento de artistas, eu fui sócio do Barato da Venosa, que é uma das principais bandas locais aqui que a gente tem há mais de 10 anos. Quando a gente fala da BACD, sócio do Tarcísio, que hoje é proprietário da Minas Capital, que já tinha instituto de pós-graduação, várias empresas, professor universitário. Então isso me posicionou muito bem no mercado, sabe? Eu tenho projetos que receberam prêmios do Estado, quando eu trabalhava na CIUG. Enfim, tudo isso gera valor em você mesmo, na sua marca pessoal, que gera confiança para você abrir negócio. É um caminho, entendeu? E aí eu percorri esse caminho. E nisso, teve muitos desafios durante sua trajetória, várias empresas. Como foi o seu maior desafio que você diz até hoje? Como que você superou ele também? O maior desafio foi a primeira quebra que eu tive, né? Eu era muito jovem. Eu tinha um cargo muito bom numa construtora aqui de Uberlândia com 20 e poucos anos, com 22 mais ou menos. Então eu já trabalhava para o CEO da companhia. Eu comecei administrando obras, depois de 3 anos eles me chamaram para trabalhar diretamente com o CEO da empresa. Então eu era muito jovem, recebi um salário para a época bom, não posso negar. Eu decidi abrir mão de tudo para abrir minha empresa. Então eu acordei um dia lá, cara, meu sonho é abrir empresa. Olhando no espelho, falei, vou pedir demissão. Pedi demissão e fui abrir uma empresa. Eu abri uma empresa de eventos. E o primeiro evento que a gente foi fazer já foi no Castelo, um show para 4 bandas. Provisionado para 5, 6 mil pessoas. E, enfim, essa empresa foi minha primeira quebra. E eu não venho de berço de ouro, né? Eu costumo dizer que eu venho de berço de amor, de valores e de educação. Mas minha família é muito humilde, né? Minha mãe trabalha em creche da prefeitura já há muitos anos. Meu pai também quebrou a empresa. Enfim, nesse contexto. Então, a partir do momento que eu quebrei, na época era o que seria equivalente aos uns 200 mil reais por prejuízo. Eu não tinha de onde recorrer, eu já não tinha renda, né? Eu estava com a empresa quebrou, não tinha emprego. E eu não tinha um pai e mãe, sei lá quem, para me ajudar. Então ali foi o maior desafio que eu tive até hoje, mas isso aí que me forjou mesmo, que me fez, eu costumo dizer que eu virei um adulto de verdade, um empreendedor de verdade feliz, porque eu demorei 3 anos para pagar todo mundo, pagando picado, mensal, cada um. Eu chegava nos coordenadores assim, alguns ricos, pô, Gabriel, como você vai pagar isso? Eu vou pagar. Ia todo mês lá, 300 reais, 200 reais para pagar todo mundo. E aí eu paguei todo mundo, acho que eu tô.
Mas esse foi o maior desafio, porque ali naquele momento eu ainda não tinha todas as respostas. Hoje eu tenho, né? Depois que passo por isso. Mas quando isso aconteceu, eu com essa dívida toda, eu parei um tempo, foi um mês mais ou menos em casa, o que que eu vou fazer? E aí até eu dar um caminho claro do que eu ia fazer e conseguir organizar essas coisas, não só do ponto de vista operacional da coisa, do que fazer, mas do ponto de vista de inteligência emocional e força emocional para fazer isso, aí foi o meu maior desafio até hoje, entendeu? E eu achei interessante que por tudo isso você nunca pensou em desistir. E é um processo bem árduo, porque são várias visões, você tem que depender de várias pessoas por 3 anos para pagar. E realmente nunca passou pela sua cabeça pensar em parar, falar, não, eu estou fazendo alguma coisa errada, ou não sei se eu consigo continuar. Não, eu sempre tive muito claro para mim que, que eu queria ser empresário, né? Muito claro, assim, nunca pensei em prestar um concurso público. Eu tenho 2 irmãos concursários, concursos bons. Tem um irmão meu que mora em Brasília, que é economista da Conab, né? A Conab é uma entidade público-privada que regula o armazenamento de grãos, de lavouras, da alimentação do país inteiro. Meu irmão faz esses cálculos de abastecimento do país. Então eu tive isso em casa, né? Por isso que eu falei, a gente teve muita educação. A gente não tinha grana, a gente era muito pobre, mas também a gente teve muita educação pública, mas eu sempre estudei de escola pública, mas da minha mãe, sempre forçando principalmente essa questão de a gente estudar. Mas mesmo assim, eu nunca pensei, nunca passou pela minha cabeça de fazer como meus irmãos ir para uma parte com o curso público. Eu sempre tive vontade de empreender. Então, apesar de eu ter quebrado, falei, Carlos, quebrei e paga. Paga e abre outro. Quebrei e paga, alicerce, tem outra ideia, faz outro negócio. Sempre pensei isso. Eu nunca mudei de ideia. Não que nesse meio do caminho, poxa, eu também entrei em outras corporações como colaborador. Mas aí que tá, o empreender, aí quando a gente pega uma coisa é ser um empreendedor, outra coisa é ser um empresário. Empresário é quem tem um CNPJ no seu nome. Isso é um empresário. Você tem uma empresa, CNPJ fica no seu nome. Empreendedor, eu posso ser empreendedor em qualquer lugar. E eu sempre fui um empreendedor em todos os lugares que eu estive, né? Mesmo estando em outras corporações de outras pessoas. Mas ali dentro eu era empreendedor. Ali dentro eu mudava as coisas. Ali dentro eu era inquieto, eu dava ideias, eu tentava colaborar como se eu fosse dono do lugar, entendeu? Então, o empreendedorismo é um estado, é uma identidade. Uma identidade de empreendedorismo. Você ser empresário é outra coisa. Que aí você tem que pegar essa identidade, trazendo para dentro de um CNPJ, que é a sua responsabilidade. Você é um empresário. Abrir a empresa, no meu nome. Agora, empreendedoristas, vocês podem ser empreendedoristas como alunos, dentro de uma faculdade, numa empresa júnior, num projeto específico. Isso é empreendedorismo. Em ideias, numa ONG, numa associação, em qualquer lugar que você tenha atitudes empreendedoras, de empreender alguma coisa, de melhorar processos, de criar coisas, você está sendo empreendedor. Certo. E nisso, você passou basicamente por quase todos os processos de administração. Que a gente vai desde planejamento, tentar fazer a fase. Cadê onde foi a sua maior conquista? Difícil falar isso, assim, porque eu tenho muito orgulho, minha trajetória toda, sabe? E eu aprendi ter muita coisa legal, assim, de onde eu saí para tudo que eu consegui fazer até então. Mas eu acho que a Gestax hoje, ela é o resumo de todas as minhas experiências num negócio só. Porque na Gestax, sim, na Gestax quando a gente autodenomina inteligência, isso é uma parte da simplicidade. Mas por quê? Porque realmente a gente tem conhecimentos aprofundados em todas as partes de administração de empresas. Do marketing até as finanças. Em processo, como eu disse, em tudo. Então a Gestax, eu acho que ela é o sumo, né? Ela é a junção de tudo que eu passei, de todas as empresas que eu tive, de todos os momentos bons, ruins, isso tudo juntado num negócio só. Então a Gestax, eu acho que até hoje, ela é isso. Você vê. Eu não sei o dia de amanhã, pode ser outra coisa. Com isso, esse banco veio desde sua família, toda essa parte de empreendedorismo, de querer gerenciar suas empresas. E também eu sei, porque eu faço parte um pouquinho do lado da sua família de empresa,
Como que foi esse impacto na sua parte familiar? Impacta, né? Impacta. Aí quando a gente pega a família, a gente tem várias vertentes da família, né? Hoje eu tenho minha família, que é eu, minha esposa e minha filha, né? Mas eu tenho minha família geradora, que é minha mãe, meus irmãos, meu pai, né? Então, assim, na minha família geradora, acho que o sonho da minha mãe até hoje é eu prestar um concurso público, né? Independente do que a Gestax já é, né? Que vem muito da segurança, do que ela tem, né? Da geração que ela é e tudo mais, né? Ainda mais que meus irmãos são concursados, ela tem aquela segurança, aquela ideia, eu acho que, apesar que hoje já mudou, mas principalmente no começo era muito isso. Agora, na minha família, né, que eu constituí totalmente, inclusive de convencer minha esposa de talvez sair de uma trajetória que ela estava, ela era advogada, disso para empreender. Então, foi eu que convenci ela a gente adquirir a parte da Mono, entendeu? Total, então, influência minha nesse caso, justamente por ver potencial nela, potencial na empresa e entender que é o que eu acredito, entende? Eu vejo muito o empreendedorismo como um canal de prosperidade, entendeu? Isso é muito claro. Então, quando você consegue administrar uma empresa, criar um negócio que bem feito, um bom negócio no momento certo, isso você consegue prosperar. Você tive isso muito claro. Então, ao mesmo tempo que eu estou aqui focando, então eu já tinha o projeto da Gestax até antes de conhecer ela, mas aí vendo ela como projeção de carreira, me influenciei ela totalmente a entrar nessa também, de empreender no outro negócio, no outro segmento, mas de entrar nesse mundo do empreendedorismo também. E já conquistou um meio jurídico no meio. É uma jornada muito grande, é uma coisa muito boa você juntar duas empresas, juntar os dois sonhos de você e também incentivar a sua família. Mas também a parte de empreendedorismo nem sempre são flores. Então, qual que é a parte que você mais gosta e menos gosta um pouco do empreendedorismo? De ser um empreendedor, melhor reforma. Na verdade, 90% não são flores. Por isso que eu falei que eu acho que tem que ser um pouco de identidade, vocação, entendeu? Porque se a pessoa ela não tem isso muito certo, não gosta até dos problemas que ela vai passar, ela não vai dar certo abrindo uma empresa. Não vai. Você tem uma empresa hoje, principalmente no, no ambiente de negócio que nós temos no nosso país, é loucura, entendeu? A gente não tem um país direcionado a empreender. Isso eu não estou falando de política e de política, não é isso. Nós não temos leis específicas, incentivos específicos que a gente vê em outros países, né? E isso é um caso, ou seja, você tem que querer muito e gostar muito do que você está fazendo. Então, assim, o que traz? Na verdade, esse desconforto e essa falta de controle de tudo é o que me dá prazer. Por exemplo, eu não consigo estar no negócio que eu faço todo dia as mesmas coisas. Que eu já sei que eu vou fazer, naquela segurança total, que eu sei que eu vou receber aquele salário no mês, independente do salário. Hoje, assim, se eu fosse para um mercado tradicional, eu teria um excelente salário, um excelente cargo em uma grande empresa. Mas não é isso. Não é isso que me move. Essa incerteza justamente é o que me move. São os problemas que me movem, como eu vou resolver. Aí que eu me sinto um bom profissional. Aí que eu me sinto alguém relevante no mercado, sabe? Justamente está nos problemas. Eu acho que todo empreendedor, assim, tem um pouco disso, sabe? Porque se não tiver, não dá conta, não. Se não tiver, a cabeça pira, vai desistir, vai desmotivar. E você tem uma empresa hoje, você não tem espaço para desmotivação. Não tem espaço. Pode estar acontecendo o que for. Ou economia, governo X, Y, não sei o que, o mercado tá ruim, inflação alta, Selic alta. Pode acontecer o que você não pode desanimar. Você tem que buscar alternativas mediante essa loucura toda. Então você está no meio de um tornado, um furacão, e tenta estar tranquilo e fazendo planejamento no meio disso e se adaptando. Então é isso, o que me move é isso. O que me move é o problema, na verdade. Eu gosto do problema. Não à toa eu me transformei em consultor também, de consultoria para tantas empresas. Porque eu gosto de problema, eu gosto de resolver problema. Essa é a minha maior vocação. É pegar algo que está problemático aqui e resolver, entendeu? É isso que eu gosto. E minha empresa é isso. Minha empresa todo dia é uma surpresa. Ainda mais com o que a gente trabalha.
Então, isso que é legal, isso que eu acho legal. Então, nessa trajetória toda, você não faria nada diferente ou você faria alguma coisa que no seu passado você nunca pensou em fazer? Ah, agora é fácil olhar para trás assim, né? Com certeza, se eu tivesse a experiência de hoje, lá no início, poxa vida, eu teria acelerado muito meu crescimento e meus resultados. Mas também, sem essa trajetória que eu passei, eu não teria hoje a visão de negócios que eu tenho. Aí que tá, não teria. Eu costumo dizer que, por exemplo, o curso de administração, que foi o que eu fiz, a gente tem que comparar e entender ele dentro da nossa vida como uma construção. Quando a gente vai fazer um prédio, a gente começa de onde? Da fundação. A gente não começa um prédio do acabamento. A gente não começa um prédio do porcelanato, da pintura. É da fundação. E o curso de administração de empresa é essa fundação. Te dá fundamentos para você começar a construir algo. Só que esse construir algo não depende também só dessa teoria. Depende muito da prática. A prática que faz você ir dando acabamentos melhores. É como um profissional de acabamento. Ele vai sentar um piso. Primeira vez que ele vai sentar, o acabamento vai ser tão bom. A segunda vai ser um pouco melhor. A terceira, até ele ser um profissional excelente no que faz. Eu enxergo a administração de empresas dessa mesma maneira. Ela é a fundação dessa obra. Então, a gente enxergando nós mesmos como uma obra, quando a gente começa, a gente está inacabado. A gente está na fundação, aí sobe um pavimento e está no reboco ainda. E é isso que está acontecendo comigo. Lá naquela primeira empresa, eu estava com uma fundação bem completa, que eu estava no meio de uma faculdade, e aí fui. E aí nisso, eu estava no reboco, e aí foi, e aí caiu uma paredinha aqui, beleza, faz de novo, e aí vai, e aí a obra ficou parada um pouco, mas depois a gente já conseguiu tocar a obra de novo, até chegar na obra hoje, né? Eu não posso dizer que eu sou uma obra acabada, não, acho que eu tenho muito para crescer pra caramba, né? Nem de longe isso, mas eu acho que eu já subi muito, assim, nessa obra. Já consegui fazer muitas etapas dela e a gente vem construindo isso. Uma ótima trajetória, mas depois de tudo isso, toda essa parte, toda a sua fundação, e embora você ainda esteja em continuidade, você tem algum conselho para alguém que vai começar a entender que vai abrir seu próprio negócio? Nó, um monte, né? Ai, ai. Acho assim, primeira coisa, esteja certo o que você vai fazer, né? Esteja certo o que é ter uma empresa. Não é brincadeira. A responsabilidade civil nossa é grande. A gente contrata pessoas, emprega famílias. Isso é uma responsabilidade civil além do seu negócio. A gente tem que ter consciência disso. Consciência que o mercado hoje ele é voraz. Hoje a competitividade aumentou muito. A gente tem a internet que globalizou todas as coisas, todas as vendas de produto. Então, o que acontece? Então, planeje bem sua empresa, saiba bem o que você está fazendo. Se você não tivesse muito claro, procure ajuda. Tem Sebrae, tem consultor, tem um monte de coisas que você pode procurar, empresas júnior de faculdade, enfim, tem um monte de coisa que você pode procurar para fazer um bom planejamento, entender as margens da sua empresa, o que você está vendendo, por quanto, custos, o beabá, o básico. Hoje o que falta em muitas empresas, eu acompanhei muitas, eu dei conselho com muita gente, não é planejamentos complexos, é o básico bem feito. O básico bem feito é você ter faturamento, custo e margem de lucro. Só que saber isso de fato na sua empresa, dependendo se é o serviço ou produto. Isso é o básico. Com o básico bem feito, você já está alguns passos na frente de um monte de gente. Então tem isso, esse básico bem feito. O que eu estou fazendo? Quem que são meus competidores? Qual que é o meu mercado endereçado e o meu mercado endereçável? Qual que são os custos? Qual que é o meu custo de crescimento se eu quiser aumentar a minha empresa? Ela é uma empresa escalonável? Não é? Essa operação minha consegue vender quanto? Isso é interessante para eu ter quanto empresa, tendo em vista os custos que eu tenho? Então, eu tenho uma margem de quanto? É o que? 15, 20, 25%? São esses questionamentos que o empreendedor tem que ter, independente de ser um carrinho de pipoca até uma empresa maior. Não importa, o método e a lógica é a mesma. É a mesma. Então, comece do começo. Comece da fundação da sua empresa, que é justamente ter um planejamento e saber o que você está fazendo de fato. Não abre na motivação louca, vou abrir uma loja, montar com os produtos aqui, vamos abrir porta e vender. Hoje não é mais assim. Antigamente, lá nos primórdios, talvez na época dos nossos pais, avós, estava certo. Hoje não mais.
por conta da competitividade que hoje. Então você tem que saber onde você está posicionado, com quem que você está, que você está competindo e o que que você está fazendo, entendeu? Se você não sabe isso, não abre. Você prepara e abre, depois de preparar. Então, pessoal, chegamos ao fim do nosso bate-papo com o Gabriel e eu queria saber se ele tem algumas considerações finais a se fazer sobre esse bate-papo. Não, legal, foi muito bacana estar aqui com vocês, compartilhar um pouquinho de forma rápida, né? Deixar a casa aberta aqui da Gestax para vocês, para toda a UFO, né? Para o que precisar. Parabenizar os professores, né? Pela iniciativa e pela temática do trabalho. Acho que é importante a gente dar foco ao empreendedorismo dentro da faculdade. E parabenizar vocês pela entrega aqui, pela seriedade do trabalho. Valeu, foi legal. Muito obrigada.